quero falar, estive muito indeciso para ministrar sobre os 10 mandamentos, não é? Que eu ontem falei e não que tive para fazer, mas eu estava assim, mas hoje até caía bem falar dos 10 mandamentos dos voluntários. Vocês não sabem que há 10 mandamentos, pois não? Eu também não sabia. Inventei, ainda não os fiz. Só falta fazê-los, não é? Mas vou fazer. Os 10 mandamentos dos voluntários. Vai ser algo que eu quero elaborar. E é realmente... eu pensei, hoje caía bem, porque também não deixa de se falar do amor de Jesus, não se deixa falar de uma série de coisas. Mas olha, sabe o que é que veio ao meu coração? Um tema muito estranho. A misericórdia, é isso mesmo. A nossa infidelidade não altera a fidelidade de Deus. Ei, que tema chato, não é? E mais para as visitas. Olha, desculpem, visitas, desculpem. Onde é que está? A tua filha não está? A tua netinha? Onde é que está? Está ali já. Karma, aqui só se namora com quem se casa. Está bem? Nada de namoriscos. Ok? Ok? Fixe? Se alguém quiser, é chapada no meio dos olhos. Não, senhor. Eu sou de Jesus. Então, brincadeiras à parte, nós vamos falar hoje sobre a nossa infidelidade. Porquê, irmãos? Porque nós, infelizmente, temos uma tendência para a infidelidade. Temos ou não temos? E temos, às vezes, uma atitude própria de condenação extremista. E também temos, muitas vezes, pela infidelidade dos outros, uma condenação mortal aos outros. E nós temos que perceber que, infelizmente, somos infiéis e, às vezes, em situações diversas, e que os outros também são, mas que nós temos que ter a atitude certa, quer connosco, quer com os outros. Só que a tua infidelidade ou a tua fidelidade não altera a fidelidade de Deus. A inspiração da meditação é realmente em 2 Timóteo, e vamos tentar captar aquilo que realmente vem ao meu coração para meditarmos nesta manhã. Então, temos a 2ª Epístola de Timóteo. Sabe que eu sou um apaixonado por Timóteo e por aquilo que Paulo fala a Timóteo. Porque Paulo tem uma postura com Timóteo de pai. Pai profundamente apaixonado pelo filho. E Timóteo era um pastor jovem, como já ensinei muitas vezes. E se nós olharmos a 2ª Epístola que ele escreve, ele trata Timóteo muito carinhosamente. Tu, pois, meu filho, diz ele no versículo 1 do capítulo 2. E olha o versículo 2 do capítulo 1. Timóteo, meu amado filho, não é? É assim muito carinhoso, porque ele lembra-se de Timóteo desde a sua pequenez. Havia aqui uma distância, quem sabe, de 30 anos, porque Timóteo prevê-se, quando ele era pastor, e ele escreve a 1ª e a 2ª Epístola, que ele teria para aí 40 anos. Por isso que ele lhe chama jovem, ninguém despreza a tua mocidade, porque a igreja que Timóteo pastoreava estava a haver um certo conflito em aceitar um jovem como líder, entende? E ele diz, ser o exemplo dos fiéis, não é? E explica em que áreas ele tem que ser exemplo. Mas, entretanto, Timóteo tinha aqui uma série de situações ao qual Paulo dizia e encorajava Timóteo para sofrer as aflições do ministério, para compreender e estar preparado pela questão da infidelidade dos outros. E ele termina, dentro deste contexto, dizendo, verso de número, podemos até ler o versículo número 11. Olha o versículo 11 de 2 Timóteo 2. Vamos para o 11, antes de passarmos para o versículo em questão. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará.
se formos, agora sim o texto base da nossa meditação, se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. É qualquer coisa de fantástico. O nosso Deus, através do apóstolo Paulo e da revelação do Espírito Santo que lhe deu, ele explicava, nós podemos ser fiéis, nós podemos fazer muita coisa errada, mas há uma coisa que não vai acontecer. Aquilo que Deus fala, cumpre. Aquilo que Deus promete, cumpre. Ele não pode mudar. O Deus que nós servimos é imutável. É um Deus que passa para além daquilo que é humano, da nossa compreensão humana. A sua imutabilidade não faz com que Ele seja imutável no amor, mas também seja imutável no rigor. Certo? O Deus que nos ama ao ponto de se oferecer por nós, ao ponto de morrer na cruz por nós, é o mesmo Deus que também não muda perante aquilo que Ele promete. Um dia Jesus disse, eu não vim para julgar, mas a palavra que eu vos dou, essa vos há de julgar. Então nós muitas vezes temos um perigo de achar que os nossos pecados são quase sem retorno, quase sem perdão, é como uma condenação eterna ou como um condenado à prisão perpétua que já não pode sair, mas não, o nosso pecado tem saída, o nosso pecado tem resposta, a nossa infidelidade tem amor de Deus, a nossa infidelidade é realmente uma infidelidade que Deus, embora não aprove, mas Deus continua a amar o infiel. Vocês compreendem? A tua infidelidade, a tua atitude errada, as tuas motivações erradas para viver nesta vida, elas são condenatórias, porque Deus não se pode negar. E então ele declara, porque somos infiéis, pensamos nós, a nossa fraqueza humana gera em nós limitações, falhas, e Jesus, ele compreende, e ele disse, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Lá em Mateus 26:41 declara isso, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Estava há dias a falar no café com alguém, e estávamos partilhando, e há pessoas que querem compreender as coisas espirituais de forma natural, de forma carnal. Mas a Bíblia diz que as coisas do Espírito não se compreendem de forma carnal. E para eu compreender uma certa dimensão do Espírito, eu partilhava isso, você para compreender as coisas de Deus, para entender um bocadinho melhor Deus, porque a pessoa questionava, mas Deus é onipotente, é onipresente, é todo-poderoso, é onisciente, Ele sabe todas as coisas ao mesmo tempo, em todo lugar e com todas as pessoas. Eu acho que isso é inaceitável, eu acho que isso não é possível. Claro, para a tua mente humana não é possível, mas há uma coisa que Deus faz, se tu o buscares com um coração sincero, tu vais encontrá-lo. Que Ele promete. Porque é que Ele promete? Diz a Bíblia, não se pode negar a si mesmo. Ele diz, aquele que me busca, me encontra. Mas só aquele que me busca com todo o seu coração, com sinceridade, com pureza. Por isso que a Bíblia diz, para nos aproximarmos do lugar santo dos santos, com uma boa consciência. Isto é, com um coração bem aberto, bem sincero. Note que a resposta de Deus às pessoas, ela não depende do estado espiritual da pessoa. A pessoa pode estar cheia de pecado, a pessoa pode estar totalmente condenada, que se ela vier em sinceridade, Deus perdoa. Amém. Não é o teu estado que faz com que tu não encontres Deus. Não é os teus pecados que faz com que tu percas a oportunidade de ter um encontro com Ele. Mas é não ires a Ele. É não o buscares com todo o teu coração. Deus procura também. Eu preguei aqui há algum tempo. Deus também é o Deus que busca aquele que foge dele. Porque Deus conhece a nossa natureza. E Ele, diz a Bíblia, Deus faz tudo para que ninguém se perca. Deus quer, diga comigo, Deus quer que todos se salvem
e venham ao conhecimento da verdade. Logo, Deus é um Deus que compreende a nossa fraqueza, entende a nossa limitação. A Bíblia e Jesus disse, o Espírito na verdade está pronto, o que é espiritual. Quando eu estou espiritualmente certo com Deus, é verdade, estou pronto para estar com Deus, pronto para fazer a vontade de Deus, pronto para dar a vida por Ele. Mas quando eu dou lugar à carne, diz que a carne é fraca. Por isso que a Bíblia ensina que há uma guerra entre nós. Há quem diga que todo aquele que tem Deus perde a vontade de pecar. É mentira. Não concordo. Porque nós sempre temos vontade de fazer a nossa vontade. Agora que há uma luta interior em meu coração entre o certo e o errado. O próprio Senhor Jesus, que nunca pecou, ele disse, Pai, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. O próprio Senhor Jesus no Getsemane, ele disse, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E Jesus era puro. Ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus humanizado que se esvaziou da sua posição, se esvaziou da sua divindade para se tornar um homem como qualquer um de nós. E ele sofreu as paixões como nós. Ele sofreu tentações. Houve situações que o tentaram tentar, oferecendo o mundo, oferecendo a fama, oferecendo aquilo que já era dele. Porque muitas vezes Satanás vem à nossa vida para nos dar aquilo que já é nosso. E a gente somos tão burros espiritualmente falando que às vezes aceitamos ofertas que já eram nossas. Amém? Cuidado com aquilo que te oferecem, que te afasta do objetivo principal de Deus para a tua vida. Então somos limitados, sujeitos a falhas, e nós precisamos de compreender isso. Ao saberes a tua limitação, podes criar condições para te defenderes dela. Irmãos, se eu sei que não consigo pegar num peso de 50 quilos, então eu tenho que arranjar condições para levantar o peso e pô-lo onde eu quero. Certo? Alguém me está a entender? Se eu sei que tenho perigos iminentes quando estou na internet de ver pornografia, então eu preciso, se calhar, de criar condições para não entrar naquilo que me vai fazer pecar. Se eu sei que beber um copo de vinho me leva a ficar bêbado, eu tenho que entender que eu não posso tocar numa gota de álcool porque vou-me embebedar. Porque ninguém é melhor espiritual por beber ou não beber. Mas todos nós somos condenados ao inferno por comer demais e beber demais. Certo? Não é só beber, é comer também. Então o pecado é pecado e Deus nunca esqueça o versículo que nós abrimos. Não, Deus não se pode negar a Ele mesmo. Porque Ele diz que quem peca, morre. O pecado nos separa de Deus. Não sou eu que separo as pessoas de Deus. Este aqui não pertence à ICIR. A ICIR é uma igreja. Ai, muito boa. Ai, muito santa. Irmão, a ICIR é a igreja, é como as outras todas. Cheia de gente boa e gente que às vezes não é tão boa. Mas é por isso que estamos aqui. E é por isso que somos igreja. Porque senão não somos igreja. Porque a igreja é o lugar que acolhe gente boa e gente má. Senão Jesus errou em alguns lugares, protegendo prostitutas que ele salvou, libertando um bandido na cruz que ele ganhou para ele e levou para a eternidade com ele. Amados, nós temos que aprender que os evangelhos e o que Jesus nos ensina não é histórias da carochinha, é para nos ensinar verdades espirituais, para nós entendermos o projeto de Deus para a nossa vida. Se Jesus salvou uma prostituta, salvou uma mulher samaritana que tinha vários maridos, não podemos chamar a ela prostituta. Podemos dizer que ela era uma mulher que teve vários relacionamentos errados. Há muita gente que chama ladrão ao Zaqueu, e o Zaqueu não está escrito que ele era ladrão. Ele está escrito, se eu, significa que parece que ele lutou, dá-me a ideia que Zaqueu era mais íntegro que alguns fariseus e outros por aí fora. Porquê? Porque ele disse, Senhor Jesus, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Isto é irmão, no momento que a minha carteira
fica liberta do meu coração, é um sinal de algo grandioso está a acontecer na minha vida. Deixa-me dizer, se ele viveu a enriquecer à custa de roubo, ele não tinha como pagar 4 vezes mais, pois não? Então ele disse, e tal como a mulher adulta. Jesus não perdoou a mulher adulta. Era um pecado condenado à morte no tempo da lei. Só que Jesus quis ensinar, cuidado. Olha, quando ele diz que é o primeiro que não tem pecado, pegue na pedra e dança. O Senhor Jesus está-nos a ensinar uma verdade. Não lances pedras a ninguém. Cala-te. Silencia. Não sejas acusador. Não lances pedras. Não condenes pessoas. Isso é Deus quem faz e a sua palavra. Não somos nós. Quem tem as chaves do inferno e do céu não és tu, é Jesus. Amém? Então a igreja tem que entender que nós temos limitações. A ausência de confiança, de fé, muitas vezes em nossa vida gera imensos problemas em cada um de nós. Muitas vezes duvidamos das promessas de Deus. Alguém aqui já duvidou das promessas de Deus? Se calhar todos nós já tivemos momentos de crise de convicção. Agora, há uma coisa que nós temos que aprender nesta manhã. A Bíblia diz em Hebreus 11, versículo de número 6, sem fé é impossível agradar a Deus. E como é que se conquista a fé? Eu partilhei isso há dias com alguém. Meu querido, a fé conquista-se através da nossa atitude honesta de buscar Deus e de conhecer Deus pela sua palavra. Mas a palavra foi escrita por homens. Foi, sem dúvida que foi. Mas homens inspirados por Deus, que têm o seu próprio cunho, a sua própria forma de escrita, tem a sua cultura, tem o ambiente onde viveu. Por isso que a Bíblia tem coisas muito engraçadas. Olha, a história de Davi é horrível. Eu, se fosse Deus, não deixava lá ficar escrita. Um homem que adultera, um homem que comete homicídio, um homem que faz tanto disparate, não é? Que também, ao mesmo tempo, foi um homem incrível para Deus. Um homem que adorava Deus de forma apaixonada. Um homem que confiava em Deus de uma forma tão apaixonada. E eu dizia, sabe porquê é que a vida de Davi vem? Para mostrar a nossa vida. Porque o mesmo homem que é capaz de fazer grandes feitos para Deus e em nome de Deus também é capaz de fazer a maior atrapalhada da vida. Isto nos ensina o quê? Ensina que somos limitados. Ensina que precisamos de ter respeito pelo próximo. Olha, irmão, a pessoa pior que você vê no mundo, muitas vezes, se alguém chegar a ela falar do amor de Jesus, muita coisa pode mudar. Não esquece. É a fé, a nossa confiança em Deus, que faz com que possamos alcançar de Deus as nossas petições. A pressão do mundo também nos faz. Irmãos, se por um lado a ausência de confiança, a dúvida, o medo, o receio, a nossa fidelidade é posta em causa por causa do medo, da falta de fé, da falta de confiança, por outro lado o mundo também nos pressiona a falhar. Nós temos uma pressão muito grande. Quantas pessoas trabalham num patrão e o patrão quer que a pessoa minta, quer que a pessoa faça errado, quer que a pessoa faça o que não deve fazer. E é preciso coragem, não para ofender o patrão, mas para dizer, meu amigo, meu senhor, meu patrão, eu peço desculpa, mas eu não vou fazer isso, porque fazer isso rouba a minha integridade. Eu despeço-te. Se esse for o caminho, não tenho outra escolha. Eu te garanto que o teu patrão vai te respeitar mais a partir daquele dia. Porquê, irmãos? Porque a nossa integridade, as pressões do mundo, as pressões da vida não podem roubar a nossa fidelidade a Deus. Mas mesmo que tu sejas infiel, Deus permanece fiel. É fiel a tudo. Até ao teu regresso, se tu estiveres fora. Por isso que irmãos, o cristianismo é o formato de fé mais incrível. Não se encontra noutras fés um Deus assim. Também não se encontra noutra fé que se por aí pregue, sem ser Jesus que tenha ressuscitado dos mortos. Não há nada que marcasse mais a humanidade
que o próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz para a pressão do mundo não nos tomar conta do nosso coração. Por isso que ele diz lá em 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo passa e a sua concupiscência, os seus desejos, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Queridos, nós temos que compreender isto. Nós temos que entender que a pressão do mundo não nos pode tornar infiéis. Mas se tu não suportaste, não conseguiste, eu quero dizer que há esperança para ti. Porque é que Deus é fiel? Porquê? Porque a sua imutabilidade do seu caráter faz com que ele não mude. Deus não muda e a sua fidelidade é a parte essencial do seu ser, irmãos. Deus não é homem, diz o texto sagrado em Números 23:19. Deus não é homem para que minta. Amém? Deus não é homem para mentir. Deus é Deus. Deus é o Criador dos céus e da terra. No livro do Evangelho de João, a Bíblia diz que Ele era antes que o mundo já existisse. E que tudo o que foi feito por Ele. E nada do que se fez sem Ele. E Ele veio para o que era seu. E os seus o rejeitaram. Então nós temos que entender que Deus não é homem para que minta. Então que nós possamos compreender isto. A aliança eterna, Ele fez uma aliança com o seu povo e cumpre suas promessas. Pois grandes coisas, diz o texto sagrado no Salmo 126:3, pois grandes coisas fez o Senhor por nós. É por isso que nós estamos alegres. A sua imutabilidade faz com que nós possamos compreender o que Ele é grande na nossa vida. Amém? Sua fidelidade não depende dos nossos desempenhos. E o Romanos 5:8 declara: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Diga comigo: Cristo morreu por mim, sendo eu ainda pecador. Amém? Que nós possamos entender que Deus morreu por nós, mesmo na condição de pecadores. Deus é Deus imutável. Ele não dorme, Ele não tosqueneja, ele não se cansa, não há nele sombra nem variação, porque Ele é Deus. Quero dizer, Deus está aqui, em espírito e em verdade. Tu talvez digas, mas eu não o vejo, como tu também não vês o vento e vês o efeito dele. E eu acho esta aplicação do vento fantástica, tendo em conta a palavra, não é? Da origem da palavra vento, pneuma. Então, quando nós olhamos para Deus, Deus é Espírito. E Deus está aqui. Por isso que o homem que quer compreender Deus precisa se tornar espiritual. Por isso Jesus disse a Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Isto é, nascer para uma vida espiritual. Precisamos ser espirituais. Por isso que a Bíblia diz, quem é guiado pelo Espírito Santo, esse é filho de Deus. Quem guia a tua vida define quem tu és. Se tu és guiado pela oportunidade, se tu és guiado pelas contestações do mundo, se tu és guiado pela pressão, se tu és guiado pelo prazer, se tu és guiado pelo cansaço, se te vence tudo e mais alguma coisa contra Deus, eu permito-me dizer-lhe, ainda não és filho de Deus. Ou deixaste de ser. Mas se tu te deixas guiar por Deus, para uma vida conforme a sua palavra, Jesus disse, os meus amigos são os que fazem a minha vontade. Eu sei que podíamos ter uma igreja talvez triplicada, quadriplicada, se a mensagem fosse menos incisiva sobre o caráter. Vocês entendem? Se fosse uma mensagem mais confortável, embora terminarei esta meditação com uma esperança fantástica, mas não deixe de falar aquilo que é a nossa necessidade interior. De cura, de libertação, de amor, de perdão. Vocês entendem? E nós, igreja, precisamos de entender, só será salvo quem é fiel até à morte. Há dias eu estava num funeral católico, apostólico romano, deram uma oportunidade de falar um pouquinho. Entre muitas coisas que o seu padre falou, foi que iríamos orar pela missa do 7º dia, pela falecida. E eu terminei dizendo que nós, se formos fiéis, iremos estar com o Pai.
Para eles não basta, não é preciso ser fiel. Basta fazer umas orações da missa, do 7º dia. Irmãos, é errado. Nós só seremos salvos se formos fiéis até à morte. Senão Deus, acabámos de ler, Deus não pode negar-se a si mesmo. A nossa vida, irmão, agora, eu não sou salvo agora e perdido daqui a 5 minutos. Não. Isso não existe. Mas eu sou salvo. Quando eu erro, quando eu peco, se eu tenho Deus em minha vida, o Espírito Santo contende logo comigo. Porque a Bíblia diz que quando nós falhamos, o Espírito Santo entristece-nos. O perigo na nossa vida não é quando falhamos. É se depois de falhar já não há qualquer tristeza em nossa alma. Sinal que é o sinal. Ontem brinquei, 6 sinais que a tua esposa já não te ama. E brinquei com a minha mulher de manhã. E eu digo, amor, tu estás com eles todos. Brinquei eu, não é? Ela ficou assim meio zangada, porque levou aquilo a sério. Mas 6 sinais que tu não tens Deus. Alô? Uma coisa é conheceres de Deus. Uma coisa é falares de Deus. Uma coisa é estares com os que têm Deus. Outra coisa é ter Deus dentro de ti. E eu quero te dizer, aquele que experimenta Deus não o quer largar mais. Porque a alegria do Espírito Santo em nós não é comparável a uma bebida, não é comparável a uma festa, não é comparável a ter dinheiro, conforto, seja o que for, porque a alegria do Espírito Santo nos basta. Amém? Quando há alegria em nossa alma, gerada pelo Espírito Santo, quando Deus abunda em nosso coração, irmãos, a nossa vida é outra. E hoje não estou aqui para te condenar, começamos com isso. Não queremos condenar ninguém, mas queremos te alertar para algo grandioso que Deus quer fazer na tua vida. O salmista cantava, pois grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Diga comigo, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. O amor de Deus é incondicional, a sua imutabilidade é realmente algo grandioso, mas o seu amor também é algo grandioso. Ele não muda no seu amor. O seu amor não depende do teu amor. Deus não depende das tuas ofertas. Deus não depende da tua generosidade para te amar mais. Deus te ama. A tua fidelidade trará bênção sobre ti. A tua infidelidade trará condenação sobre ti. Mas a tua infidelidade não fecha a porta à tua restauração. O que fecha a porta à tua restauração é não buscares Deus. O amor de Deus é incondicional. Sua fidelidade não depende do nosso desempenho. Romanos 5,8 declara, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Quando? Sendo nós ainda pecadores. Como Deus age em relação à nossa infidelidade? Vamos pensar nisso. Como é que Deus reage e age e atua em relação à nossa infidelidade? Se fosse alguns, vinham aqui e diziam assim, perante a tua infidelidade, tu vais ser destruído. Era logo. Perante a tua infidelidade vais passar fome. Vais ficar canceroso dos olhos. Eu lembro-me que tinha 13 anos, sabe que eu saí de casa muito novo, 12, 13 anos, e era, como dizem vocês no Brasil, camelon. Camelon? Como é que é? Camelô. Cá é vendedor ambulante. E eu andava na rua, no Rocio, nos restauradores, na Basqueiroz, no Martim Muniz. Andava lá, que era um menino dali, e vendia, comprava e vendia. E havia uma senhora que aquilo parecia uma varina. Mentia todos os dias. Os clientes era só mentir. E ela dizia, que Deus me faça nascer um cancro nos olhos. Eu estou a mentir. E ela estava mesmo a mentir. Não sei como é que ela morreu. Irmãos,
Não sei. Mas que ela dizia isto, dizia. Não sei se morreu, não, já nem sei quem é. Mas ela era assim, tipo, uma mulher interessante, mas alta, e vendia lá coisas, e estava sempre o dia todo a dizer isto às pessoas, e convencia as pessoas. Um cancro me nasce nos olhos se eu estou a mentir. E ela, a gente sabia que ela estava a mentir. Irmão, você não amaldiçoou ninguém. Não declare pragas a ninguém. Olha, sabe o que é que eu digo? Houve uma fase, eu já partilhei isto aqui, que eu dizia assim às pessoas que eu já estava a ficar mal com elas. Olha, o que me desejas que te caia 10 vezes mais. Como que se ela me desejasse bem, mas não me desejava. Eu sabia que me desejava mal. Então eu estava a lançar mal sobre a pessoa. E um dia o Espírito Santo disse, tu não estás a ser correto. Para com essa conversa. Porque tu não estás a desejar bem à pessoa. Tu sabes que a pessoa te detesta, não gosta de ti, e tu estás a desejar isso à pessoa. E eu disse, é verdade, Senhor. Não vou dizer mais. Não vou dizer mais. Vou só dizer, o Senhor te abençoe e te perdoe. Pronto. Porque às vezes nós lançamos sobre as pessoas maldição, em vez de lançarmos perdão, em vez de lançarmos amor, em vez de lançar misericórdia. Irmão, a igreja tem que ser conhecida como as pessoas melhores deste mundo. Nós fomos chamados para ser o melhor da sociedade. Não é o pior, é o melhor. Não é a elite. Nós não somos elite. Nós somos pertencentes a um reino que está dentro de um reino que não é o reino de Deus. Um reino dentro de outro reino. E fomos chamados para fazer a diferença. Ser sal, ser luz. Mas não fomos chamados para viver o apartheid. Entende a palavra? Não fomos chamados para viver separados do mundo. Separados do pecado, sim. Mas separados das pessoas, não. Ai, meu filho não se contamina com aquelas pessoas. Não, porquê? Ele vai se contaminar porquê? Porque não está preparado espiritualmente para ser influência. Como é que o teu filho vai ganhar os filhos dos outros se não está com eles? É porque tu não estás a ser um bom exemplo dentro de casa. Meus amados, os meus 2 filhos viveram no mundo junto com as pessoas. O Rodolfo foi para a universidade, esteve lá, os colegas iam para a discoteca e ele não ia. Sabia separar. E é um jovem que não perdeu a flor da amizade dos seus amigos. Sabe porquê? Até hoje eles encontram-se, são amigos, olham para o Rodolfo como um exemplo. O Pedro não chegou a ir para a universidade, só o Rodolfo não foi perfeito, o Pedro não foi perfeito, longe disso. Mas não é por eu segurar, amarrar os filhos como um cachorro, não é? Que eles não vão fazer disparates ou até não vão para o inferno por tua causa. Cuidado como fazemos. Amados, nós não fomos chamados para condenar, mas deixa-me dizer, como é que Deus age em relação ao teu erro, ao teu pecado? Primeiro, Deus perdoa. Porquê é que tu não há de perdoar? Qual é o caminho para o meu perdão? Está lá escrito em 1 João 9. Todos conhecemos, se confessarmos o nosso pecado, Ele, olha a palavra, é fiel e é justo para nos perdoar de todo, diga comigo, de todos os pecados. Qual é o segredo? Eu confessar, oh Senhor, mais uma vez eu meti o pé na argola, Senhor, tem misericórdia. E Deus vai perdoar. Qual é o objetivo de Deus em relação ao meu pecado? Além de perdoar, é restaurar a minha vida. Ele quer restaurar-nos. Ele é o Deus das novas oportunidades. Há algum tempo atrás eu disse uma pregação aqui sobre o Deus das novas oportunidades. E nós somos tão mauzinhos a dar novas oportunidades. Somos ou não somos? Nunca mais te perdoo. Nunca mais. E depois, passado um tempo, esquece, não é? Eu acho que já disse a alguém assim, olha, não me chames mais para isto. Mas passado um tempo eu esqueço, ele chama-me, eu sou burro de novo e vou lá de novo bater. É logo. Porque nós, se temos Deus, não conseguimos dizer a palavra nunca. E se dizemos é por uma questão de tempo. Logo mais a gente percebe que errou. Amados, eu gosto muito de pensar aquilo que a Bíblia
fala sobre... em Zacarias, Deus diz assim, Zacarias 1:3. Olha o que Deus diz em relação a dar novas obras. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. E depois em Tiago 4:8, o nosso querido Tiago diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E depois dá uma ordem, limpai as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Eu ando para meditar sobre este verso, duplo ânimo. O que é isto? Pessoas que têm duplo ânimo. Acho que muitos de nós sabem o que é, mas muitos se calhar não sabem. É a pessoa que tem ânimo no pecado e em Deus. É perigoso, não é? Duplo ânimo. Dizia o salmista no Salmo 119, aborreço a duplicidade. Pessoas que gostam de andar nos dois caminhos. Ora estão com Jesus, ora estão sem Jesus. Ora estão, é aquela pessoa que quer estar bem com o Putin e com o Zelensky ao mesmo tempo. É complicado. É ou não é? Ser amigo dos dois vai ser difícil. Ser amigo de Satanás e amigo de Deus vai ser muito difícil. É uma guerra inglória. Mas há uma coisa, irmãos. O segredo, o que Deus quer é restaurar-nos. E para eu restaurar a minha vida com Ele é chegar-me a Ele. Amém? A Bíblia ensina, não é, que nós precisamos de compreender isso. Deus também nos disciplina, Deus nos corrige, pois o Senhor disciplina a quem ama, como diz a palavra de Deus. É natural que no teu regresso a Deus, Jesus te diga, não peques mais. Olha, eu gosto muito do paralítico, que há 38 anos estava lixado da vida. Lixado da vida. Completamente lascado, como diz aqui o nosso irmão. Lascou-se. 38 anos lascado. 38. E Jesus foi ter com ele. Eu estou convencido que ele já tinha pensado muitas coisas, porque será que estava naquele estado? E o que mais me impressiona neste texto não é a cura dele. Isso, a cura dele era só mais uma. Foi o Senhor Jesus preocupado em restaurar completamente o seu coração. Veio ter com ele e disse, meu filho, não voltes a pecar para que não te suceda coisa pior. Queridos, nós precisamos ter cuidado. Não brinques. A Bíblia diz, não useis da graça para dar ocasião à carne. Mas Deus é o Deus que quer restaurar. Diz para quem está ao teu lado, o nosso Deus é o Deus que nos perdoa e que nos quer restaurar. Amém? Por fim, para terminarmos, que eu gosto muito do que vou dizer a seguir. Sabe porque é que eu gosto? Porque senão ia ter muita vergonha no céu. Deus esquece os nossos pecados. Olha, Ele esquece os nossos erros. Quais? Quem é que quer dizer quais? Hã? Todos os que Ele perdoou. Todos. Então não venhas tu cá a chamar a atenção os meus pecados do passado. Certo? Não venhas tu lembrar, oh, coisa mal ainda. Não venhas tu cá, pastor, você fez isto, e então? E então? Estás a lembrar a Deus para quê? Deus tem uma capacidade de esquecer, de anular, de retirar dele aquilo que Ele nos perdoou. Mas nós temos uma capacidade incrível de ir buscá-los. Às velharias da nossa despensa de lixo. E é interessante, irmãos, Isaías 43:24, eu gosto muito, diz, não me compraste por dinheiro, nem aromas, cana aromática, nem com gordura dos sacrifícios que me encheste. Me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas maldades, dizia Deus através de Isaías. Que povo difícil, não é? Gaita. Eu, dizia Deus através de Isaías, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões e por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. Já viu que Deus maravilhoso? Toda a porcaria que tu fizeste do passado, esquece, irmão, anula. Não lembres mais.
Se lembrares é para dizer que Deus foi bom na tua vida. Para de incriminar o passado dos outros. Para de olhar para as pessoas com base naquilo que elas foram. Mas vamos olhar para elas naquilo que elas são e serão melhores ainda. Porque no cristianismo a nossa vida é para melhorar, não é para decair, não é para regressar, não é para ser retrógrada. Veja o que diz o Salmo 103, versículo 1, para terminarmos. Versículo 11. Olha o que Deus diz. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ele o vento, logo se vai e o seu lugar não se conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Oh, irmão, que Deus grandioso, que Deus maravilhoso nós temos. Dizem que o Deus do Antigo Testamento é o Deus diferente do Novo. Não é! É o mesmo Deus de misericórdia, de perdão. Foi Isaías que recebeu revelação que Deus apaga de si as suas transgressões. Foi o salmista que declamou que o Senhor é aquele que esquece, lança longe o Oriente, assim como quando está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta as nossas transgressões. Amados, esta manhã eu pedia que ficássemos de pé. Não esqueças, apesar da tua infidelidade, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se quem Ele é. A sua fidelidade é um convite constante ao arrependimento, à restauração, a um relacionamento transformador com Ele. Que possamos viver em gratidão e compromisso diante desse Deus tão maravilhoso e tão fiel. Amados, ouçam, por favor. Isto é para todos, até os que estão a subir. Parecem os mais santos. E só Deus sabe o que é que eles são. É ou não é? Mas eu quero olhar para eles como sendo maravilhosos. Não olhes, sabes do defeito de algum, perdoa. Porque o papai também perdoa. Olha para os irmãos da portaria. Se vês algum assim estranho, não amandes pedras, abraça, ajuda-o a melhorar. Porque a Bíblia diz para levantar, que aquele que está fraco na fé, vamos levantá-lo, vamos ajudá-lo, vamos dar as mãos. Amém? Mas eu queria dizer uma coisa nesta manhã. Eu não sei, irmão, como está o teu coração com Deus. Eu não sei como está a tua vida espiritual com Deus. Mas uma coisa eu sei: o Deus da bondade, da misericórdia está aqui. O Deus que perdoa e restaura o nosso coração está aqui. O Deus que pode fazer do nada todas as coisas está aqui. O Deus que é Deus e que é imutável e que é fiel mesmo perante a tua infidelidade está aqui. Ele está aqui para te receber. Eu não sei quantos de nós nesta manhã quer receber Jesus. Não sei quantos de nós nesta manhã quer pedir perdão a Deus e até dizer: Deus, restaura a minha vida, restaura o meu relacionamento contigo. Eu peço que baixe um bocadinho aqui o som. Mas eu quero perguntar nesta manhã. Eu peço que todo mundo feche os olhos. Não sei se todo mundo vai levantar as mãos, mas se tu precisas hoje de pedir perdão dos teus pecados, de restaurar a tua vida com Deus, de regressar aos braços do Pai, eu peço que tu levantes a tua mão, que eu quero orar pela tua vida. Não tenhas vergonha no lugar onde tu estás. Eu estou vendo os braços no ar. E com eles no ar, vamos agora todos levantar os nossos braços. Em intercessão pelas vidas que estão levantando os seus braços, que levantaram os seus braços. E vamos orar juntos.
Vamos orar para que possamos desfrutar, como dizia o salmista, as suas misericórdias são grandes, por isso estamos alegres. Deus tem feito grandes coisas por nós, por isso a nossa alma está feliz. Oh Pai, nesta manhã, Espírito Santo, eu oro também por aqueles que estiverem online, ouvindo esta meditação, que Tu possas restaurar a sua vida, possas libertar os seus corações, possas levá-los ao arrependimento para encontrar perdão e restauração. Obrigado, Deus, porque Tu és um Deus fiel e a Tua misericórdia, a Tua bondade, o Teu amor é de geração em geração. Por isso, nesta manhã, Espírito Santo, nós entregamos a nossa vida. Eu oro por cada irmão, aqueles que estão restaurando hoje a sua vida, entregando o seu coração a Ti. Que nesta hora, Espírito Santo, possa banhar os seus corações de perdão, de amor, de tal maneira que a sua vida seja transformada. Oh Pai, se alguém nesta manhã precisa de cura, libertação, uma solução para as suas vidas, que o Teu Espírito possa trazer essa solução, essa cura, essa libertação. Pai, eu entrego cada um de nós em Tuas mãos. E eu rogo que nos ajudes a ser esta igreja unida na fé, unida no propósito de Deus, unida no amor de Deus, unida em amor e misericórdia, para que este concelho conheça Jesus e este concelho se converta ao Senhor. Toma para Ti, Pai, toda a honra e toda a glória, e que a Tua palavra ministrada possa germinar fruto em nosso coração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E amém.